Olá! O Tribunal de Contas do Estado rejeitou as contas do atual prefeito de Osasco e candidato à reeleição Jorge Lapas. Por decisão unânime, as contas de 2013 da administração municipal não foram aprovadas, ou seja, o candidato pelo PDT segue ficha suja e deverá regularizar a sua situação para, se reeleito, representar o município. E chegou o dia de Santa Ana, padroeira de Santana de Parnaíba. Segundo a religião católica, Santa Ana e São Joaquim são os pais de Maria, mãe do menino Jesus. A cidade berço dos bandeirantes tem a avó de Jesus Cristo como padroeira do município. E a própria Igreja Matriz, ela leva o seu nome, Santa Ana. Durante o feriado, diversas atividades religiosas, como missas e procissão, vão acontecer. Então, para saber mais, acesse santanadeparnaíba.sp.gov.br. Comentamos na primeira edição do telejornal essa semana sobre o atendimento do Setas Barueri a uma onça parda que foi capturada pelo Corpo de Bombeiros em uma residência em Itapevi na sexta-feira. E a nossa equipe conversou com o representante do centro. Dá uma olhada. A onça foi uma ligação da Polícia Ambiental dizendo que tinha uma ocorrência em Itapevi. Eles passaram aqui no Setas antes para pegar alguns equipamentos, algum material de apoio para contenção, para resgate, e foram fazer o resgate. Lá tiveram a ajuda do Corpo de Bombeiros, em seguida eles passaram novamente aqui no Setas com o animal. No primeiro momento, a orientação era de que era um animal pequeno, talvez um filhote, e que tivesse talvez machucado porque tinha alguns animais que estavam deixando ele acuado. Quando chegou aqui, a gente viu que era um animal adulto, um animal que estava bastante estressado por conta da situação, estava bem de saúde. E como o Setas nosso aqui não tem condições de receber um animal grande, por uma questão assim de segurança, um animal desse precisa de jaula, precisa de grades e nossos recintos são de tela. A gente entrou em contato, e por ser um animal também ameaçado de extinção, precisa ter um cuidado mais adequado, mais especial na verdade. Então a gente entrou em contato com os centros que tivessem esse tipo de condição de recepção, encontramos o pessoal do Mata Ciliar, que tem um centro de referência para felinos, e conseguimos a transferência, uma transferência até rápida. E além da onça parda, que você acabou de ouvir a explicação do Ivan, o centro ele cuida também de outros animais silvestres, doentes, apreendidos, vítimas de maus tratos ou por entrega voluntária. Então conheça o trabalho do Setas, que já recepcionou mais de 3.600 animais. Existem dois grupos de animais, aquele que é rotina aparecer, que então são papagaios, araras, passarinhos gerais, assim, em geral passarinho de gaiola, como o pássaro preto, coleirinha, bigodinho, picharro. E aqueles animais que não é tão comum aparecer, no caso do cachorro do mato, a gente teve uma recepção de pinguim, recepção de cervo, o veado do mato, principalmente esses animais que são os animais aqui da nossa região. O centro de triagem de animais silvestres funciona de maneira bem simples. O animal recepcionado, ele é registrado, em seguida ele passa pela avaliação do veterinário e entra em quarentena. Durante esse período vai ser coletado material biológico, vão fazer alguns exames, e se o animal estiver bem de saúde, estiver negativo para algumas doenças que a gente avalia, ele vai para a reabilitação. Na reabilitação, a ideia é que ele ganhe força, que ele ganhe a musculatura e esteja apto a se alimentar sozinho e a sobreviver em meio às intempéries, em meio à chuva, em meio a vento, consiga se abrigar e consiga fugir de forma adequada do ser humano. A partir daí a gente vai estabelecer de onde essa espécie é originária e destinar para os locais adequados. Aí ele vai para um projeto de soltura. Nesse projeto de soltura vão ser feitos outros testes com ele. E se estiver apto, aí sim ele vai ser solto e monitorado durante um tempo. E você de casa também pode auxiliar nesse trabalho. Então fique atento aos animais silvestres aqui na região. A população principalmente não comprando animal silvestre irregular. De preferência ter noção de que um animal silvestre é diferente do doméstico, difícil de cuidar, precisa de mais cuidados, uma alimentação diferente. Um animal que pode ser agressivo, pode causar alguns ferimentos, então de preferência não ter. Mas se tiver ainda o interesse é buscar numa loja credenciada junto ao IBAMA, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que receba um animal que tem origem legal, tem anilha fechada, tem a nota fiscal
e cuidar direito, lembrando que tem que levar no veterinário constantemente. Então continue auxiliando e atento aos animais silvestres aqui da região. E no mês passado, o junho foi o mais quente da história. Segundo a organização que avalia a temperatura há mais de 130 anos, esse junho ficou com 0,9 graus acima da média do século XX. Bem interessante, né? E por falar em tempo, após o clima aberto e muito sol, chegou a vez da chuva. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol, mas com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mas a máxima, olha só, ela ainda vai se manter alta, com 26 graus, e a mínima será de 12 graus. A primeira vacina contra a dengue ela chegou no mercado brasileiro. A sua eficácia chega a 66% entre os 4 tipos de vírus transmitidos pelo Aedes aegypti. Uma média que deve reduzir e muito o número de casos de dengue aqui no país, que já somam 1 milhão em 2016. A vacinação com 3 doses e 6 meses de intervalo entre elas custará cerca de R$ 130. O medicamento ele foi aprovado pela Anvisa e contou com 25 estudos clínicos em mais de 15 países. E o sarampo ele foi erradicado aqui no Brasil. Segundo o Comitê Internacional que cuida da eliminação do vírus, o país não tem casos da doença desde julho de 2015, devido à grande imunização. Atualmente, o Brasil considera eliminadas a varíola, a poliomielite, a rubéola e o sarampo. A Organização Mundial da Saúde deve entregar, até o final do ano, ao Ministério da Saúde o certificado de erradicação desse vírus. São Paulo foi o último estado em que a tocha olímpica passou antes de chegar ao Rio de Janeiro. Osasco parou para receber o maior símbolo dos Jogos Mundiais modernos, a tocha olímpica. Diversas atividades tomaram conta da cidade, como as ações no Sesc Osasco. Até o medalhista olímpico Vicente Lenilson participou. Eu queria deixar uma força para todos os atletas olímpicos que vão participar. Sucesso, eu participei por 3 edições. E não é um bicho de 7 cabeças, é só ir para dentro, correr com amor. Para as crianças que aproveitem esse momento, comecem a fazer a sua atividade esportiva, seja ela a modalidade que for, porque tem a Olimpíada de 2020, 2024, quem sabe você possa ser uma atleta, uma criança hoje, mas um atleta olímpico daqui a alguns anos. Por mais de 5 horas, atletas e figuras públicas e também representantes da cidade carregaram a tocha. O objetivo era chegar ao palco montado perto do estádio Rochdale, onde o público caloroso aguardava ao som de artistas como o Projota. Eu gosto de cantar de perto, eu gosto de cantar pegando neles, assim, gosto de cantar com eles me pegando, me puxando. E aí aqui era muito longe, eu nunca cantei tão longe da primeira pessoa, assim, na vida. Falei, não, eu olhei pro meu segurança e falei, tudo bem eu ir lá, tudo bem, não tem problema? Ele, não, vai, pode ir. Aí eu fui, né, já cantei 2 músicas lá em cima. Lá. Já à noite, a protagonista do evento chegou, acompanhada de Irma, primeira atleta do vôlei brasileiro. Um momento de muita comoção. Os Jogos Rio 2016 ainda nem começaram, mas já mostram que o espírito esportivo faz parte da essência de cada brasileiro. Depois desse revezamento em várias cidades, finalmente, no dia 5 de agosto, a tocha olímpica vai chegar então ao Maracanã, durante a abertura desses Jogos Rio 2016. E você sabia que pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp? Então vai lá no nosso WhatsApp, mande uma foto, vídeo, uma mensagem
e, quem sabe, uma sugestão de pauta aqui para a nossa redação. No próximo bloco, você vai acompanhar o Vale a Pena, que vai ter festival de sopas. Lollapalooza anuncia datas do festival. E o mundo dará o último adeus ao videocassete esta semana. Isso e muito mais logo depois do intervalo. Não saia daí.